Nós temos também um outro tipo de classificação, que é a classificação institucional, né? A classificação institucional, ela diz no fato quem é que está arrecadando aquele recurso, né? É uma classificação por órgãos, na verdade, né? Essa classificação, hoje, ela não é muito importante, né? Mas cai em concurso, né? A classificação institucional da Receita objetiva identificar as entidades ou unidades orçamentárias que, respondendo pela arrecadação, são detentoras das receitas, ou seja, quem arrecadou, tá? Essa classificação institucional ela é mais importante no lado da despesa, tá? No lado da receita não é muito importante não. Então, nós temos a classificação econômica, receita corrente e de capital. Nós temos a classificação por fonte, né? No caso das correntes é o que? Receitas tributárias, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, né? Transferências correntes e outras receitas correntes. Por fonte, na receita de capital, nós temos operações de crédito, alienação de bens, né? Amortização de empréstimos anteriormente concedidos, né? Transferências de capital e outras receitas de capital, né? O CIAF e a Contabilidade Nacional, ela tem um modelo próprio para classificar as receitas, né? Então existe uma codificação, né, da natureza de receita para você identificar lá o código da conta contábil que está recebendo aquela receita, né? Então esse código identificador ele tem esses níveis que estão aí, ó, 6 níveis. Categoria econômica, né? Que a gente já viu que é corrente de capital, origem, espécie, rúbrica, alínea e subalínea, tá? Isso aí são o que? Aquelas pastinhas que eu falei, né? Vai desdobrando cada vez mais para você entender onde está aquela receita, né? Então, ó, primeiro nível é nível de categoria econômica, né? Elas classificam em correntes e de capital, né? E agora, novidade, correntes intra-orçamentárias e capital intra-orçamentárias. Alguém vai perguntar, meu Deus, o que é isso? Receita intra-orçamentária, né? Vamos ver ainda mais adiante, tá? O segundo nível é a origem. Identifica a procedência dos recursos públicos em relação ao fato gerador dos ingressos, né? Se é uma receita derivada, se é uma receita originária, se é de transferência ou outro tipo, né? É a subdivisão das categorias econômicas que tem por objetivo identificar a origem das receitas no momento que as mesmas ingressam no patrimônio público, tá? No caso das receitas correntes, tal classificação serve para identificar se as receitas são compulsórias, provenientes da atividade que o Estado atua diretamente na produção, né, que daí não é compulsória, o Estado está na mesma situação que o administrado, né? Ou ainda de outro tipo de ingresso. No caso de receita de capital, distingue-se as provenientes de operação de crédito, da alienação de bens, da amortização dos empréstimos, das transferências destinadas ao atendimento de despesas de capital ou ainda de ingressos de capital, né? Terceiro nível, né, é o da espécie. Nesse caso ele está vinculado à origem, que é a classificação anterior, tá? É um nível de classificação vinculado à origem, composto por títulos que permitem qualificar com maior detalhe o fato gerador. Por exemplo, dentro da origem, receita tributária, né, tem lá receita corrente, tem lá a primeira qualquer, receita tributária, né? Então, dentro da receita tributária, né, nós podemos identificar várias espécies de receita tributária: impostos, taxas e contribuição de melhoria, né? Sendo cada uma dessas receitas uma espécie de tributo diferente dos demais. Então, o primeiro nível seria o quê? Receita corrente. Segundo nível, receita tributária. Terceiro nível, impostos, por exemplo, né? Quarto nível, rúbrica, é o detalhamento das espécies de receita. Ou seja, dentro dos impostos existem vários tipos de impostos, né? A rúbrica busca identificar dentro de cada espécie de receita uma qualificação mais específica, né? Agrega determinadas receitas com características próprias semelhantes entre si. Então, por exemplo, nós temos receita corrente, receita tributária, receita de impostos e impostos sobre o comércio exterior, por exemplo, que seria aqui a rúbrica, né? Aí,
Quinto, a linha funciona como uma qualificação da rúbrica, apresenta o nome da receita propriamente dita e que recebe o registro pela entrada de recursos financeiros, né? Então, o que seria a linha? Nós temos receita corrente, né? Receita tributária, impostos, imposto sobre comércio exterior, imposto de importação, por exemplo. Só que imposto de importação ainda não está totalmente definido. Então a gente usa o sexto nível, que seria a subalínea. Constitui o nível mais analítico da receita. Tá? Então, receita corrente, né? Primeiro nível. Receita tributária, segundo nível. Impostos, terceiro nível. Quarto nível, imposto sobre comércio exterior. Quinto nível, imposto de importação. Sexto nível, imposto de importação sobre pessoas jurídicas, por exemplo. Né? Agora, para fim de concurso, eu recomendo saber algumas coisas dessa classificação aqui. Primeiro, que a subalínea é o nível mais analítico da receita. Né? Já vi várias perguntas falando isso. Qual que é o nível mais analítico da receita? Aí aparece lá, rúbrica. Eles inventam até coisa que não existe, né? Rúbrica, subrúbrica, né? A linha, subalínea, subespécie, né? Subalínea. Outra pergunta que cai muito em concurso, inclusive do CESP eu já vi cair umas 2, 3 vezes isso. Quantos níveis tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Né? Então, saber que são 6 níveis e saber que o mais detalhado é subalínea. Isso é importante saber. Tá? Outra coisa que é relevante pra caramba saber, embora pareça uma bobagem, uma brincadeira de criança, é saber quantos dígitos tem cada um. Né? Então você tem que saber que o primeiro nível tem um dígito, né? Que é a categoria econômica, aqui ó, um dígito, ó. Então o CESP é danado para fazer isso, coloca lá uma conta e começa com o número 2, por exemplo. Tem que saber, você tem que saber que isso é receita de capital, porque o primeiro dígito refere-se a uma receita de capital, tá? É comum eles associarem, por exemplo, uma receita de capital 2 com um código de origem que é incompatível com o código 2. Por exemplo, receita de capital não pode estar vinculada a uma origem receita tributária. Então, se você colocar 2.1, que seria receita tributária, essa conta aí não existe. Então, você tem que saber que essa conta é impossível de existir, né? É outro tipo de pegadinha que eu já vi muitas vezes o CESP explorar isso, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, 1, que é a categoria econômica, aí vem aqui, ó, origem 1, então é uma receita corrente, receita tributária, né? Aí aqui o 2 é a origem, o 3 ele é a espécie, né? Então a espécie 1 é impostos, né? Tem que saber que esses 4 primeiros aqui, ó, que vai até a rúbrica, tem um dígito só. Isso tem que saber. Tem que saber isso aí. Tem que saber que os 4 primeiros têm um dígito e que os 2 últimos têm 2 dígitos cada um. E que ao total nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Ah, como a gente faz a classificação da receita? Com 8 dígitos, 7 dígitos, 5 dígitos, 4 dígitos, né? 6 níveis. Ah, tá bom, é essa. 6 níveis e 8 dígitos. Isso é importante saber, viu? E é muito importante. E eu recomendo vocês decorarem pelo menos o da categoria econômica aqui. 1, 2, 7 e 8. Tá? É muito importante decorar pelo menos esses aí, tá? Então, ó, aqui é um exemplo, ó. 1.1.1.2.04.10. Ficará assim, ó. Receita corrente, porque é 1. Receita tributária, porque é 1 aqui desse segundo código aqui, que é a origem. Espécie, 1.1.1, impostos, é a primeira espécie, né? Aí 1.1.1.2, imposto sobre patrimônio e renda. No exemplo que eu dei, era imposto sobre comércio exterior, aqui é sobre patrimônio e renda. Nós temos vários impostos sobre patrimônio e renda, né? Um deles é o imposto de renda,
1.1.1.2.04, né? Aí são 2 dígitos, né? E finalmente nós temos a subalínea 1.1.1.2.0.10, que é sobre pessoa física, tá? Então, eu vejo muita gente boa, os caras são fera. Ah, beleza, isso aqui é só umas decorebazinhas, não vou nem olhar isso aí. Aí pronto, cai lá. Quantos dígitos tem a classificação, quantos níveis são, pergunta, esse 4º dígito aqui se refere ao quê, né? Tem que saber, isso não tem jeito. Aí coloca o código 2 com uma questão que é incompatível, né? Que daí vai dar receita de capital, por exemplo, com receita patrimonial, né? Ah, já vi também associar receita patrimonial a receita de capital, que as pessoas falam assim, ah, capital, patrimônio e tal, é tudo a mesma coisa, né, e tal. Quem tem capital tem patrimônio, então vamos embora. Patrimônio não é receita de capital, não, é corrente, viu? A codificação da natureza da receita era, antigamente, isso aqui é importante também, hein? Categoria econômica, fonte, subfonte, rúbrica, alínea, subalínea. Assim, as alterações foram nos itens fonte e subfonte, que foram substituídos por origens e espécie. Já vi questão de concurso, depois da mudança, falar que é fonte e subfonte, ninguém vai ainda usando o livro desatualizado, né, e tal. E daí, foi da portaria da SOF recentemente, em 2006. Tá? Estágio da receita, né? A receita pública, ela não é arrecadada assim através de, através de imaginação, né? Primeira coisa, né? Quando você tem direito a receber alguma coisa de alguém, melhor que a pessoa espontaneamente queira pagar, né? Agora, isso geralmente não acontece, ainda mais com impostos, né? Geralmente existe uma briga entre quem quer receber e quem não quer pagar, né? Existe uma briga, né? Então, o que acontece? Primeira coisa, você vai tentar cobrar da pessoa amigavelmente, fazendo uma leve lembrança, né? E aí, rapaz, beleza? Você está me devendo. Só que você não fala assim, né? Você fala de uma forma mais sutil, né? Você pergunta do filho, pergunta da mãe e tal. Espera a pessoa ver se ela se autodenuncia, né? Aí quando você vê que a pessoa não vai falar nada, você fica lá esperando e tal. Aí, pois é, rapaz, eu estou aqui, sabe, precisando de um dinheiro, daí a pessoa não se toca ainda. Aí, no final das contas, você fala assim, não, lembra daquela dívida? Né? O que você está fazendo nesse momento, na hora que você lembra a pessoa da dívida? Você está deixando ela ciente que ela está te devendo. Isso também ocorre na contabilidade pública, só que é um procedimento formal. Não dá para você ficar ligando para todo mundo, ficar papeando, né, sobre a vida para ver se a pessoa vai se autodeclarar, se está devendo, pagar. Né? Você faz um procedimento que chama-se lançamento. Lançamento é o seguinte, é você lembrando você que está devendo, quanto que está devendo, né? Quanto está, onde você tem que pagar, né? E por aí vai. Lançamento é aquele famoso, né, aquela cartinha que chega na casa de vocês lá, o PTU. Né? Esse é o lançamento. Né? Lançou lá a cobrança de PTU por cima do muro, né? Chama-se lançamento. Então, o lançamento identifica o quê? O fato gerador da obrigação, por que está devendo, quem está devendo, quanto está devendo, né? Quando deve pagar, né? Então ela faz o quê? Ela identifica o crédito, né? É muito claro isso aí na questão tributária, né? Que na tributária existe realmente uma coisa chamada lançamento tributário, né? Agora, tem o lançamento de ofício, né? Que quando o fiscal vai e multa alguém, né? O lançamento de ofício, mas tem os lançamentos que não são assim, de ofício, são um lançamento mais amigável, né? Ele manda cartinha e tal, por aí vai. Então, o lançamento é a primeira fase da receita. Alguns doutrinadores, e algumas bancas entendem que, na verdade, a primeira fase da receita não é o lançamento. É quando você faz o quê? A previsão desta receita na LOA, na lei orçamentária, né? Então, fica aí, vamos dizer assim, as duas situações. Se aparecer dizendo que previsão é fase da receita, beleza, não está errado. Pode botar certo, não vai falar assim, o professor falou que é lançamento, aí tasca lá errado. Não é isso, né? Tem gente que entende que previsão é a primeira fase, tem gente que entende que é lançamento, tá?